Oi pessoal, hoje teremos doce aqui no canal e eu vou fazer cookie. Faz muito tempo que eu não faço cookie, eu fazia quando eu morava lá no interior ainda, aqui em Curitiba. Eu nem lembro se eu já fiz cookie, só que hoje eu vou fazer um cookie diferente. Normalmente eu sempre fiz aqueles que eram de chocolate, né, bem tradicional. E hoje eu vou fazer um que vai ser de mirtilo ou blueberry, limão siciliano e também eu vou colocar chocolate branco. Então vai ser bem diferente. E, além de fazer só uma receita, né, eu vou fazer 3 variações dela. Então a base vai ser a mesma, mas eu vou fazer 3 variações diferentes. E aí eu vou explicando pra vocês conforme o vídeo, pra realmente verificar, tipo, qual que fica mais gostoso, qual que não fica, qual é a diferença entre elas. Mas todas vão ser mirtilo, chocolate branco e o limão siciliano. E vamos começar! Eu já deixei tudo separadinho, mas eu vou falando também, e tá aqui na descrição todos os ingredientes e o peso dele. Então a gente vai pegar uma bowl. Eu não vou fazer na batedeira, porque eu não tenho batedeira, mas se você tiver batedeira, você pode fazer o mesmo processo. A única coisa é que normalmente na batedeira, se eu não me engano, o pessoal coloca a manteiga mais gelada, porque ela tem mais força para poder bater, né? Aqui eu vou utilizar a manteiga em ponto de pomada. Então eu vou entrar com 125 gramas de manteiga, ela tá aquele ponto de pomada, então ela não tá derretida, mas ela também tá muito mais fácil para poder mexer nela, porque a gente não vai ter a batedeira. E eu vou cortar aqui dentro da bowl mesmo, em pedaços menores, para poder facilitar a nossa vida, né? E ela tá bem facinho de cortar, como se fosse tipo uns quadradinhos, sabe? Mas não tem que ter tamanho de nada, é só para poder facilitar mesmo. E agora, 140 gramas de açúcar mascavo, 40 gramas de açúcar refinado, e agora a gente vai mexer, incorporar todas elas. Você pode fazer com fouet, pode fazer com um garfo, pode fazer com a mão. Eu vou começar com essa espátula, e aí eu vou ver o que eu preciso fazer, porque daqui a pouco essa manteiga vai começar a derreter, então vai ser muito mais fácil. Se você tiver batedeira, faça com a batedeira, tá? Vai ser muito mais rápido. Mas se não tiver também, não tem problema nenhum. Depois de um tempinho, eu fiz com o garfo porque eu achei muito mais fácil, mas se você quiser, você pode fazer com a mão também, porque o calor da sua mão vai ajudar essa manteiga a derreter mais rápido. Porque ele não é um derretido igual quando a gente coloca no micro-ondas para ela realmente derreter. Ela vai ficar tipo uma pomadinha mesmo, ó. E ela tá bem bonita, ó. Demorou um tempinho, porque eu fiz com paciência, fiz com o garfo, fui amassando assim, misturando com os açúcar, mas deu tudo certo. Então, faça num dia que você precisa treinar braço antes de ir pra academia. Então agora ela já tá essa pastinha aqui, a gente vai entrar com um ovo e misture tudo ele. Acho que a partir de agora a gente já vai começar a poder usar a espátula mais. A minha espátula, ela não é muito boa, então eu senti que ela não tava dando muita aderência. Por isso que eu peguei o garfo, que eu senti que ele tinha mais força para poder fazer o que eu queria. Mas com o garfo tá legal também, porque eu tô misturando eles. Agora, uma colher de chá de extrato de baunilha. E agora eu vou entrar com as cascas de um limão siciliano. Só toma cuidado na hora que estiver raspando a casca do limão, para não pegar a parte branca e deixar amarga. E a gente vai entrar com o suco também. Eu vou entrar com 2 colheres de sopa do suco do limão siciliano, que foi o do limão que a gente que tirou as raspas. Mas eu acho que provavelmente pode ser que depois eu preciso colocar um pouquinho mais, aí eu vou sentir ele. E mistura de novo. E agora a gente vai começar a entrar com a farinha, com os outros que são os secos. Então a gente vai entrar com 280 gramas da farinha de trigo, mas vai ser aos pouquinhos. Então coloca, mistura e assim por diante até acabar tudo. Eu não vou mentir, sem batedeira tem que ter um pouquinho de braço, mas vai dar tudo certo. Não é uma coisa muito pesada, mas ele pesa um pouquinho. Nossa, mas a massa tá ficando bem bonita. Toda a nossa farinha já está incorporada aqui. Depois que a farinha já incorporou, não fica mexendo, tá? Porque senão o seu cookie vai ficar duro. Então, literalmente, incorporou tudo, parou, é isso. Agora a gente vai terminar de acrescentar os secos e a gente para de mexer mesmo, tá? Vamos entrar com uma colher de fermento.
meia colher de bicarbonato e meia colher de sal. Mexe tudo de novo. Parou de ficar branco, já para de mexer essa massa. Se você quiser, você pode colocar todos esses outros ingredientes junto com a farinha e já misturar tudo de uma vez. Mas como é bem rapidinho de fazer aqui, então pra mim não tem problema. Não esquece de olhar embaixo se não tem farinha, não tem nada aqui embaixo, tá? Porque ele é uma massinha mais grudenta, ó. Então mexe bem. Eu experimentei só um pouquinho dele, porque tem que tomar cuidado por causa do ovo, né? Pra verificar se eu precisava de colocar um pouco mais de limão. Mas eu achei que tá muito bom. Por quê? Porque agora a nossa massa já está lindíssima. Eu vou colocar o papel filme e ela vai entrar na geladeira. Então eu já coloquei a nossa massa ali na geladeira. Você pode deixar por algumas horas, igual eu vou fazer, ou você pode deixar 24 horas também. E deixar ela um pouquinho na geladeira vai ajudar a hidratar a farinha, intensificar o sabor e vai fazer o cookie espalhar menos quando ele for pro forno, então ele vai ficar um pouquinho mais alto. E lembra que eu comentei que eu vou fazer 3 versões? Então uma delas vai ser com o mirtilo inteiro, outra dela vai ser com uma compota e outra vai ser com a compota e com o mirtilo. Então eu quero fazer essas 3 versões para saber o que eu gosto mais. Para compota eu já fiz ela ontem, até usei já ela um pouquinho para uma outra coisa, mas basicamente o que eu fiz? Eu peguei uma caixinha que tinha 125 gramas, coloquei ele no fogo médio, não tava um fogo baixo, mas também não tava um fogo tão alto. Coloquei 30 gramas de açúcar e um limão. Só isso, aí deixa ela virar uma pastinha, eu pego um garfinho para ir poder dissolvendo melhor as amoras e ela virou uma pastinha assim. Essa daqui ela tem que ser feita um dia antes ou nesse mesmo processo que eu tô fazendo o cookie para depois ficar na geladeira, porque ela não pode estar gelada. E agora a gente vai esperar, de noite eu volto para finalizar o nosso cookie e aí a gente vê como que fica. E agora nós vamos finalizar o nosso cookie, porque ele ainda tem um processo. Então fiz a massa, deixei na geladeira por algumas horinhas e agora a gente vai fazer... Tem mais alguns processos que é importante pro cookie, eu vou explicar para vocês e vale muito a pena. Então tenha paciência porque cookie é assim mesmo, pessoal. A nossa massa então ficou ali na geladeira e ela tá bem bonita. Vou abrir aqui pra gente ver. Olha que linda! Ela tá, não dura, né? Mas ela tá bem, uma textura muito boa pra gente poder trabalhar ela agora. E aí, lembra que eu comentei com vocês que eu quero fazer alguns testes? Porque eu quero, tipo assim, já que eu vou aproveitar pra fazer, vamos ver qual que fica melhor. Então agora a gente vai fazer com o chocolate branco e o mirtilo também. Então a gente vai precisar de uma barra, eu peguei dessa grande, porque eu vou usar em todos os cookies. Essa aqui tem 145 gramas de chocolate branco. A nossa compota. E esse daqui é os mirtilos congelados. E por que daí eu tô pegando congelado e não ele fresco? Você pode fazer com os dois, não tem problema nenhum. A única coisa é que eu quero que ele não manche, entre aspas, a nossa massa. Então por isso que eu tô pegando congelado. E ele vai ali pro forno congelado mesmo, tá? Porque senão ele vai manchar a nossa massa. Que não é um problema nenhum, mas você pode fazer ele com o normal também, então eu vou utilizar uma caixinha. Já cortei o meu chocolate branco, bem aleatório mesmo, tem uns maiorzinhos, uns menorzinhos. E como eu quero o chocolate branco em toda a minha massa, então eu vou jogar ele já direto aqui e misturar bem. Eu já peguei uma forma bem grande, coloquei o papel manteiga aqui em cima. Eu vou ser bem sincera que eu não sou muito fã de papel manteiga, eu acho que sempre gruda. Mas eu vou fazer o teste. Dependendo de se sobrar alguma coisa, eu faço numa menorzinha com só um óleo pra ver como que fica. Então, já coloquei o nosso chocolate branco aqui e agora a gente vai começar a brincar com eles. Eu quero tentar fazer uns recheados só com a compota, uns só com o mirtilo e um com os dois juntos. Então, vamos ver como que vai ficar. Vou começar a fazer aqui e eu vou mostrando pra vocês. Peguei uma quantidade, tô fazendo tudo de olho. Aí, abri ela aqui na mão. Pegar um pouco da compota. Nossa, é difícil rechear, né? Mas pode ser porque também eu não peguei prática. Então eu vou fazer uma bolinha. Não tem problema, ela tá manchadinha. Pra mim não me importa. Então eu faço uma bolinha. Vou colocar mais um chocolatinho branco aqui. E coloco aqui. Abri mais uma. Vou colocar uns 4, 5 mirtilo aqui dentro do congelado. Vou pegar mais um pouquinho de massa.
Quero sua massa, que eles têm bastante chocolate. Eu acho que vai ficar uns cookies bem grandes. Agora eu vou fazer com os dois. Eu acho que eu gostei mais de fazer com ele na compota, mas faz um pouco mais de sujeira. Vou fazer um outro pequenininho, só com o que eu tenho na mão aqui. Acabou a bateria da câmera e eu não tinha reparado, porque eu estava com a mão toda suja. Então eu vou recapitular algumas coisas, porque eu vi que ele gravou uns 6 minutos, mas eu não sei até onde ele foi. Então eu comecei a preparar aqui os nossos cookies, depois eu vou mostrar. Então esse daqui tem a geleia, foi o primeiro que eu fiz e pra mim foi tipo super de boa de fazer. Os outros dois, ele já é com a geleia também, mas eu achei que ficou muito difícil de você começar a mexer, porque como eu acho que ele tá começando a ficar em temperatura ambiente, a massa vai ficando um pouco mais molenga. Esses daqui é com o mirtilo congelado por dentro, e esse daqui é com a geleia e o mirtilo por cima. Eu sei que o cookie tem que ter um espaço, então eu já deixei ele aqui. E agora a gente vai fazer os outros, então eu coloquei a compota já aqui direto, vou mexer tudo, eu vou colocar o mirtilo também. E só que daí com essa daqui, eu vou fazer com um óleo só, pra ver qual que fica melhor e ver se gruda menos ou se gruda mais e assim por diante. Porque às vezes você não tem o papel manteiga em casa, né? E aí você consegue fazer com o óleo também. Espero que não grude, vou passar bem, até nos cantinhos também, mas mesmo sabendo que ele não cresce. E agora eu vou mexer essa geleia aqui. Nada medido, tô fazendo tudo de olho mesmo. Virou quase uma cena de crime na minha mão, mas eu achei ele bem pegajoso, mas eu espero que o sabor fique bom. Eu vou testar também algumas outras receitas de cookie, vou trazer aqui pra vocês, pra ver qual que fica mais fácil, qual que fica melhor, porque esse daqui, a massa dele não é difícil, mas eu achei que agora nesse finalzinho aqui, eu achei ele bem melequento. Não é difícil, é só melequento. Não usei todo, aí eu vou deixar na geladeira para comer depois. E os nossos cookies estão assim. Então esse daqui ele é só com o óleo. Esse daqui ele tem o mirtilo só em cima. Esses três aqui ele tem um mirtilo recheado também. E esses dois só com potinha. Aí esse aqui vai ser com papel. Esse daqui é só a massa com o mirtilo dentro. Esse daqui é esses dois, na verdade. Não, mentira, desculpa. Esses três ele é só com a compota. Esse aqui foi o primeiro que eu fiz, então minha mão não manchou nem nada. Eu achei que a textura da massa do cookie tava muito melhor. Depois ele ficou cheio de gruminho. E esse daqui, ele é só com o não, é com os dois também, compota dentro. Esses daqui foram os primeiros, ó. Então esse. E ele ficou totalmente diferente a estética dele. Mas o importante é o sabor, né? E até por isso que eu quis fazer de vários estilos. Porque daí eu consigo experimentar e ver, tipo, esse ficou mais gostoso, ou como que foi. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, vai pré-aquecer o nosso forno a 180 graus por uns 15 minutos. Enquanto ele tá pré-aquecendo, esses cookies vão ficar no congelador. Se você não tiver um congelador grande, porque eu já passei por isso, eu sei como que é, pode deixar na geladeira mesmo, não tem problema nenhum. Mas por isso que eu não pré-aqueci antes, porque eu vou deixar esses 15 minutos dentro do congelador e aí depois eu vou tirar do congelador e já vou entrar direto por 12, 14 minutos aqui no forno. Então é isso que a gente vai fazer agora. E os nossos cookies acabaram de sair do forno, só que eu deixei eles um pouquinho mais. Essa fornada aqui, eu deixei por, acho que deu uns 18 minutos, e aí ele já tá aqui em cima. E esse daqui eu deixei um pouquinho mais, porque quando eu colocava a mãozinha aqui em cima, eu sentia que ele tava muito cru. Claro que aqui ele ainda vai ficar uns 20 minutos, e ainda ele vai aproveitar o calor da assadeira para finalizar o assado, né? Então esse daqui eu deixei um pouquinho menos, 5 minutos menos do que esse. E aí eu quero ver se fez sentido ou não, como que vai ficar depois. Mas olha, eles estão bem bonitos. Ele tá bem fofinho. E agora eu vou deixar uns 15, 20 minutos aqui na assadeira mesmo, que daí ele vai terminar de assar esse meinho aqui dentro mesmo. E daqui a pouco a gente vem pra experimentar. E os nossos cookies já ficaram prontos. E agora é a hora da gente experimentar eles e ver como que ficou, né? Então eu vou abrir alguns, então eu vou abrir acho que o primeiro, daí a gente vai experimentando e assim por diante. E aí eu dou o meu comentário pra vocês do que eu achei de cada um deles. Esse daqui é o que tem o recheio dentro. Então vamos cortar pra gente ver.
Nossa, eles estão bem macios. Olha, eles estão desmanchando. Nossa, não ficou muito doce. Eu achei que ele ia ficar um pouco doce. Aqui eu tenho o chocolate e mais o mirtilo. Nossa, ficou bom, hein? Aqui que tem só o chocolate na massa, ele tá um pouquinho mais duro. Aqui onde já tem o mirtilo, o chocolate tá super derretido. Ficou bem bom. Eles saíram super fácil do papel manteiga, mas eu senti que esses daqui, ó, tá um pouquinho mais dourado, mas aí eu acho que é do meu forno. Mas não tá queimado, porque os de trás não tava, foi só os da frente. E esse daqui é o que tem a compota dentro. Não ficou muito a compota, não. Ele ficou mais em cima. Vamos ver. Não tá muito doce. Eu achei que ele ia ficar bem mais doce. Aqui eu acho que vai estar mais gostoso. Ele tá muito bom, mas eu achei que com o mirtilo tá mais gostoso. Esse daqui é o da outra forma que eu tirei 5 minutinhos antes. E quando eu fui tirar ele de baixo, ele já até rachou. Mas também eu fui tirar com garfo, né? Eu deveria ter tirado com alguma outra coisa. Mas ele tá bem molhado. Esse aqui é o que tem o mirtilo e a compota. Que delícia. Nossa senhora. Olha isso daqui. Nossa, esse aqui tá perfeito. Muito bom. Eu tirei esse daqui com uma faquinha embaixo e ele tá perfeito. Esse aqui eu não vou abrir, eu vou dar pra uma amiga. Em cima parece umas azeitonas. Mas eu achei que com o mirtilo da fruta ele ficou mais molhado. Eu acabei gostando mais. Mas daí quando eu fiz o da compota e do mirtilo ficou perfeito também, porque eu achei que teve um equilíbrio legal, tava tudo bem molhadinho. O outro que eu fiz só com a compota, eu achei que ficou bem seco. Mas eu acho que se eu fosse fazer de novo, ou eu faria com a compota e com o mirtilo, ou só com o mirtilo. Eu acho que a compota ficou legal, mas não só ela, sabe? Mas olha que lindo. Gostei. Porque eu comentei que o que eu coloquei só com o óleo, coloquei 5 minutinhos antes e o outro eu deixei mais 5 minutinhos porque eu senti que ele ainda tava molinho. Mas ele vai ter essa textura mais molinha mesmo, e aí ele vai terminar de assar com o calor da assadeira. Então ele parece estranho mesmo, mas no final deu super certo e eu adorei. Em relação ao óleo e o papel manteiga, vou ser bem sincera que ficou igual. Pode fazer só com óleo, pode fazer com papel manteiga, que ficou elas por elas. Então se não tiver o papel manteiga, faz só com um tadinho de óleo também, que vai ficar bem top. E eu gostei, achei que foi uma experiência bem legal. A massa é um pouquinho difícil de mexer depois que tira da geladeira, mas depois ele começa a ficar mais em temperatura ambiente e ficou super de boa pra fazer. Eu não fiz nem nada com peso, né? Então eu não pesei eles pra colocar, vai ter 30 gramas cada um, vai ter 50, vai ter 80. Fiz tudo de olho, então ele deu 12 cookies, mas deu 12 cookies grandes. Então foi mais ou menos assim cada cookie. Eu gostei. Ah, e lembrando também que a massa que a gente fez para colocar na geladeira, ela é uma massa base. Então você pode tirar o limão e as raspas e fazer com outra coisa também. Você pode fazer essa mesma base e colocar depois um chocolate. Então ela é uma base bem neutra. E aí você pode depois colocar o recheio que for. E deixa aqui nos comentários os próximos cookies que vocês querem que eu teste. E aí a gente vem com mais receita.